Boa tarde, alunos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai iniciar mais um ciclo das nossas atividades do Programa Inteligente. Na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre a intrapessoalidade, onde a gente destacou 3 pontos principais que a gente distinguiu ser a base dessa inteligência, que foi a autoestima, o autorrespeito e a autoaceitação. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a inteligência interpessoal, da qual a gente vai também partir de 3 pontos principais destinados a ser a base dessa inteligência, que vai ser o autoconhecimento, a empatia e a comunicação. Quando eu falo de intrapessoalidade, como a gente citou na aula passada, a gente estava discutindo do meu eu, né? As minhas propriedades, as minhas características, os meus conceitos, era algo que partia de mim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interpessoalidade, que de certa forma é o complemento da intrapessoalidade, porque é onde eu vou levar de mim para o restante, ou seja, é onde eu vou me inserir no meio social, né? Quando eu falo de interpessoalidade, eu falo entre pessoas, né? Entre eu e outras pessoas, entre eu e um amigo, entre eu e um familiar. É a relação em que a gente estabelece no meio social em que a gente está inserido. Então a gente vai partir agora. Primeiro a gente vai tentar entender um pouquinho sobre a interpessoalidade, como eu já falei para vocês. É entre pessoas, é a relação entre o meio, é você e os outros, tá? Então a gente vai definir um pouquinho aqui, bem claro e rápido, um pouquinho sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento que eu quero destacar aqui para vocês não é o seu conhecimento de mundo, por exemplo, o seu conhecimento sobre matemática, o seu conhecimento sobre história, física, geografia. Não é esse conhecimento que eu quero relatar aqui para vocês. O autoconhecimento é aquilo que parte de você em relação ao que você conhece de você mesmo, tá? Então, o autoconhecimento é o conhecimento que você tem das suas limitações, o conhecimento que você tem das suas capacidades, o conhecimento que você tem das suas habilidades, das coisas que você desenvolve em você. Então, um conhecimento próprio, um conhecimento que é seu, das coisas que você tem e sabe sobre si, tá bom? E a gente vai partir da questão da empatia, né? Quando a gente fala de empatia, a gente já lembra logo de simpatia, né? A empatia, ela é a capacidade que vocês têm de se relacionar com o outro no quesito se colocar no lugar do outro. Então, a empatia, resumindo, tá? Eu tô deixando tudo bem resumido, que é pra gente não se estender muito. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, tá? De sentir o que o outro sente, de viver uma emoção que o outro vive em relação aos conceitos de solidariedade, por exemplo, tá bom? E o último é a comunicação, o terceiro ponto que a gente vai destacar. A comunicação, ela é a relação que você estabelece com o outro, a forma como você se estabelece com o outro e a interação que vocês têm, tá bom? Quando a gente vai destacar a questão da interpessoalidade, a gente vai voltar a um contexto onde eu preciso conhecer o outro, né? Eu preciso saber as propriedades do outro para saber como lidar com ele. Porque muitas vezes, como um exemplo bem prático aqui que eu vou dar para vocês, é em relação às vezes, muitas vezes, a gente vê pessoas falando de outras pessoas que nem conhece, na verdade. Então, a interpessoalidade, ela vai contra esses princípios. Por exemplo, como é que eu vou falar de uma pessoa se eu não conheço essa pessoa? Se eu não tenho propriedade dos conceitos que essa pessoa tem? Se eu não tenho propriedade da vista, né? Em relação ao que aquela pessoa fez? Então, como é que eu vou falar sem saber? E a gente sabe que isso acontece. Algo bem comum de acontecer, as pessoas falarem das outras sem ter a mínima noção do que de fato aconteceu. Só porque fulano falou, eu vou falar e pronto, né? Então, a interpessoalidade, ela defende que você precisa conhecer o próximo. Precisa conhecer aquilo que você vai ter uma relação, por exemplo, né? Vamos supor aqui um exemplo bem interessante que vocês precisam entender, né? Que é uma frasezinha que a gente precisa estabelecer em nossas vidas, que é conhecer a si mesmo para depois conhecer os outros. Então, mediante as suas limitações, mediante a sua capacidade, o conhecimento da sua capacidade, que você vai estabelecer um vínculo com o outro, né? Então, é uma coisa assim bem precisa, que a gente precisa realmente viver e pôr em prática, né? Que é essa questão da interpessoalidade, os laços que a gente precisa desenvolver com as outras pessoas. E nesse distanciamento social, falando em conhecer pessoas, a gente deixou de viver momentos que a gente planejou viver, que não deu certo devido a esse isolamento social, e eu não sei como está a relação de vocês com a família de vocês.
Mas a interpessoalidade é algo que é para estar bastante presente dentro de casa, já que vocês estão passando um momento maior, um tempo maior com a família de vocês. Então, consequentemente, vocês já tiveram um vínculo onde vocês aumentaram o conhecimento que vocês têm entre um e o outro. Né? Então você conhece mais o seu irmão, você conhece mais a sua mãe, você conhece mais o seu pai, sua família, o seu responsável, alguém que convive com você dentro da sua casa devido a esse tempo que vocês estão passando juntos. Então, quando tem um convívio maior, consequentemente você vai conhecer mais aquela pessoa. Ah, mas como é que eu vou conhecer o meu amigo se ele não conversa comigo, se ele não tem uma relação, uma interação comigo? É aí que vai entrar a parte da comunicação. Quando eu falo de você ter o seu autoconhecimento, é você conhecer principalmente as suas capacidades, as suas habilidades. O quanto você consegue, partindo de você, chegar e alcançar o outro, né? Então, vocês têm que perceber que essas 3 palavrinhas, elas têm que andar junto. Você tem que se conhecer, você precisa ter empatia de se colocar no lugar do outro, principalmente para perceber algumas coisas que... o que é que eu poderia fazer para que fulano me notasse? O que é que eu poderia fazer para que fulano conseguisse ter um diálogo aberto comigo, né? Então você precisa ter empatia, o autoconhecimento para saber as suas habilidades e capacidades. Precisa saber também lidar com a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, para aí você partir para a comunicação. A comunicação, ela é uma ferramenta importante, né, nesse processo, que é através da comunicação que nós vamos ter a troca dos altos conhecimentos. Né? A partir daí que você vai ter uma interação com o outro e vai conhecer o outro na medida do possível. Né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais algumas coisas sobre a intra e a interpessoalidade. Se tiverem ficado alguma dúvida, podem perguntar. E é isso, pessoal. Aguardem as próximas aulas. E foi muito bom o momento de hoje, tá bom? Momentos ricos de aprendizagem. Até a próxima!